A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, retomando aqui contigo para dar sequência ao estudo do livro de Jó sobre o sofrimento na vida do cristão. Vou refletir com você hoje sobre a possibilidade de vencer os traumas dos conflitos que as pessoas passam em suas vidas. Se uma árvore ela pudesse se expressar com palavras, eu acredito que ela diria que o seu maior trauma seria ser cortada e queimada no fogo. No entanto, observando o que está aqui no livro de Jó, número 14, versos 7 a 9, eu também diria que se você perguntasse para ela, se ela fosse cortada para ser queimado o seu tronco no fogo, ou então utilizado numa marcenaria ou em alguma outra utilidade, o que ela pensaria sobre o seu futuro? Eu acredito que ela diria o que está aqui em Jó 14, versos 7 a 9. Ela diria: ainda há esperança para mim se eu for cortada. Ainda me renovarei e não cessarão aí os meus renovos. Se eu envelhecer na terra, a minha raiz morrer, o meu tronco ficar no pó, ao cheiro da água ela brotará e dará ramos como as outras plantas não cortadas. Uma das figuras na Bíblia que é utilizada para representar o ser humano é a figura da árvore. O ser humano ele também pode sobreviver. O ser humano ele também pode ressurgir novamente. Ainda que alguém já deu a sua vida por acabado, ele pode retomar a sua força e, na dependência de Deus, brotar, dar fruto e expandir a sua atuação. Falando aí sobre os traumas da vida, a literatura define 3 tipos de traumas pelos quais as pessoas estão sujeitas a passar. Estão sujeitas ao longo da vida serem acometidas por pelo menos 3 tipos de traumas aí definidos aí pela literatura. O primeiro trauma são aqueles traumas naturais. São traumas que podem decorrer de um terremoto, de um deslizamento, de uma catástrofe mundial, de maremotos, coisas que acontecem e o ser humano ele está sujeito a passar por elas, oriundas aí de coisas naturais. O segundo tipo de trauma são traumas de ordem acidental. E aí esse tipo de trauma é caracterizado por algum tipo de acidente. Incêndio, acidente aéreo, acidente automobilístico, acidente doméstico, algum tipo de acidente que a pessoa passe no decorrer da sua vida, e esse tipo de acidente pode gerar algum tipo de trauma na vida da pessoa. Pode atingir uma ou mais pessoas ao mesmo tempo também esse tipo de trauma, independente de ser da mesma família, do mesmo convívio social ou de um círculo de amizades. O terceiro tipo de trauma tratado aí pela literatura é o trauma de ordem intencional. Esse tipo de trauma ele é constituído por acontecimentos isolados, como tiroteios, assaltos, agressões, assassinatos, ou seja, houve uma intenção de provocar aquele tipo de trauma na pessoa, ainda que essa intencionalidade ela não esteja patente, mas no fundo há essa intenção de provocar um dolo, de provocar um trauma, de provocar um sentimento na pessoa. Algo dessa natureza pode ocorrer aí e provocar grandes transtornos aí na estrutura psíquica da pessoa que experimenta esses tipos de acontecimentos intencionais. A definição de trauma para Freud é uma ferida precoce, um ataque ao ego, uma ferida aí de ordem narcísica, ou seja, uma ferida que ataca o amor excessivo por si mesmo, e essa ferida ela pode matar o ego da pessoa, matar a autoestima da pessoa. Na psicanálise, que é um método de tratamento aí criado por Freud, esse tratamento ele envolve terapias na vida psíquica, no inconsciente da pessoa, na vida psicológica da pessoa. Na psicanálise, trauma é definido como sendo uma ferida, uma ruptura, uma cicatriz, uma marca, um corte, uma dor psíquica, também uma dor emocional ou então uma dor psicológica. É inegável aí que os traumas fazem parte da condição da vida humana.
e eles acabam até tornando um traço na vida de uma pessoa ao longo aí das suas existências. Os traumas são eventos destrutivos na vida de qualquer indivíduo, de qualquer família, de qualquer sociedade que experimenta. Mas esses traumas também, eles podem ser vistos e tratados de maneira positiva e vir a contribuir para o crescimento e para o amadurecimento da pessoa, da família ou mesmo da sociedade. Um trauma ele pode acontecer em qualquer lugar que a pessoa estiver, em qualquer momento e com qualquer pessoa, independente de classe social, independente de etnia, de raça ou de qualquer coisa que você queira imaginar. Se trata de um evento aí imprevisível, seja de ordem natural, seja aí de ordem intencional, ou seja também de algum outro tipo de ordem que seja acidental. Qualquer pessoa ela está sujeita a passar por isso. Não importa aí as batalhas, os caminhos que a pessoa escolha percorrer ao longo da sua vida, sempre haverá algum tipo de conflito. E havendo conflito, há a possibilidade de ser gerado traumas, sendo necessário aí a busca por solução, para que esses traumas, esses conflitos, eles venham ser resolvidos. Sob pena do trauma bloquear a pessoa e ser um gatilho para desencadear outros traumas maiores ainda, podendo até neutralizar a pessoa de maneira irreversível, para que ela possa aí dar sequência na sua vida, dar sequência na sua história, dar sequência nos seus sonhos ou nos seus projetos. No caso aqui da esposa de Jó, que nós também estamos analisando nesse estudo do livro de Jó, os conflitos pelos quais ela passou geraram nela traumas que contribuíram para abalar a estrutura psicológica e também a estrutura espiritual. Se tornou tão profundo que ela, quando olhava para os acontecimentos, olhava para ela mesma, ela se via destruída, ela se via sem forças e até aconselhou o marido a amaldiçoar a Deus e morrer. Os traumas passados aí pela esposa de Jó foi tão profundo que se tornou um transtorno pós-traumático e também um transtorno de personalidade. Quando Jó olha para ela, ele chega a usar uma expressão como que se dissesse: eu não estou te reconhecendo. Você não é a mesma pessoa que vem me acompanhando, o seu comportamento mudou, alterou totalmente por causa desse transtorno pós-traumático, desse transtorno de personalidade. Isso gerou na esposa de Jó um estado de depressão profunda, porque ela internalizou esses fatores externos e passaram a ser fatores que abalou o seu psicológico e a sua vida espiritual. A forma negativa como ela processou as feridas pelas quais ela estava passando provocou toda essa desorganização na sua estrutura psicológica e espiritual. É preciso ficar claro aqui, nessa análise que nós estamos fazendo sobre a possibilidade de vencer os traumas gerados pelos conflitos diários, que para uma pessoa processar de forma positiva os traumas oriundos aí dos conflitos pelos quais ela passa, as crenças disfuncionais que foram internalizadas na pessoa precisam ser corrigidas. Uma crença disfuncional é a forma anormal da pessoa ver as coisas, a forma anormal da pessoa acreditar que haverá saída, é a forma anormal da pessoa processar os fatos ruins pelos quais ela tenha que conviver ao longo da sua vida. Tudo que é feito de forma anormal, o resultado, sem dúvida, será também anormal. As crenças disfuncionais, elas são internalizadas na pessoa quando a pessoa começa a potencializar os problemas. Quando a pessoa começa a ressaltar apenas resultados negativos, só fatos negativos. Ela não consegue ver nada de bom. A pessoa ela se recusa a ver algo bom, ela se recusa a acreditar que há a possibilidade de tirar proveito mesmo no meio do caos. A partir daí, dessas crenças disfuncionais internalizadas, dessas crenças anormais, os pensamentos automáticos da pessoa, ou seja, as reações que a pessoa vai ter frente aos traumas, frente aos conflitos, terão como base essas crenças anormais, essas crenças disfuncionais. São questões equivocadas que a pessoa absorveu com base naquela ideia de que o pior vai acontecer.
Quando a pessoa olha, ela já diz, não, aqui não vai dar nada que presta, vai acontecer algo ruim, algo péssimo vai acontecer. Sempre que ocorre alguma coisa com a pessoa ou próximo à pessoa, quando a pessoa percebe, ela já reagiu com base nas suas crenças internalizadas, essas crenças anormais, essas crenças disfuncionais. Isso precisa ser admitido, porque é o primeiro passo para a pessoa buscar uma saída. É admitir que existe essa situação de anormalidade. Admitir que essa situação anormal, ela precisa ser corrigida. Essas crenças que estão levando para o lado negativo, só vendo resultados pejorativos, precisa ser corrigida. Isso aí é um processo de reprogramação do inconsciente. Reprogramação do psicológico da pessoa. Pode levar tempo, mas se a pessoa ela se dispuser a buscar uma mudança, isso é perfeitamente possível na vida da pessoa. E aí, à medida que essa reprogramação do inconsciente, do psicológico da pessoa vai acontecendo, as reações da pessoa passam a ser reação que vai possibilitar a pessoa a tirar proveito aí nos traumas adquiridos, seja na vida intrauterina, na infância, na adolescência ou em qualquer outra fase da vida. Basta reprogramar as crenças, aquilo que a pessoa acredita, aquilo que está internalizado, aquilo que é verdade absoluta para a pessoa. E olhando à luz das Escrituras, como diz bem esse texto aqui, mesmo que a árvore ela seja cortada, mesmo que ela envelheça e vire pó, mas as suas raízes, ao cheiro das águas, vai renovar, vai brotar, vai crescer, vai frutificar e vai servir de sombra aí para muitas pessoas. É plenamente possível vencer os traumas e os conflitos pelos quais você passa no seu dia a dia. Veja o que o profeta Isaías registra em Isaías capítulo 60, versículo 1. Ele diz o seguinte: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. É nos momentos de extrema dor que você vai se lembrar no seu íntimo que existe um segredo ligado a Deus que pode aliviar a sua dor, de qualquer trauma, em quaisquer conflito pelos quais você estiver passando. É olhando para o Senhor que você vai ver esse lampejo da luz divina no meio das mais densas escuridões que você possa passar na vida. Considera aí a obra criacional que de forma magnificamente perfeita veio à existência, apresentando tanta beleza como está descrito no livro de Gênesis. O caminho para o sucesso de tudo que Deus fez, de toda a beleza, de todas as coisas extraordinárias que Deus preparou para posteriormente criar o homem, a coroa da criação. Nada existia. O princípio de tudo que existe hoje, você pode ver nos primeiros versículos do livro de Gênesis, capítulo 1, que surgiu no meio de densas trevas. Veja Gênesis capítulo 1, versículo 2. Lá diz que as trevas cobriam a face do abismo. Escuridão pura. Não havia nada de beleza, não havia nada que poderia garantir a existência de algo bom no futuro. Deus não precisou de uma situação favorável para criar tudo o que criou. Da mesma maneira, Deus não precisa de uma situação favorável para te abençoar. Ele precisa apenas que você decida confiar nele. Ele que é a água da vida. Ao sentir o cheiro da água da vida, você vai brotar, você vai crescer, você vai florescer. Deus só precisa da sua autorização para ele abençoar a sua vida. Ele só precisa de um coração aberto para ser cheio do Espírito Santo, para que o milagre aconteça, para que a situação ela seja revertida. Só há uma maneira, diz um escritor, pela qual você pode ajudar a Deus. Eu lembro sempre dessa frase,
porque a única maneira é você permitir que Deus te ajude. Todo sucesso social, todo sucesso profissional, espiritual, familiar, todo sucesso em qualquer área da vida vem das trevas da humilhação, vem da dor de um contexto de pura adversidade que levou a pessoa a decidir lutar, a ter uma atitude de vencedor na dependência de Deus. Você pode perceber pessoas que têm muitas coisas na vida, quando você vê a história, aquelas que são mais valorizadas, elas saíram do zero, elas começaram do nada. Há aqueles que conseguiram alguma coisa na vida a partir de suas heranças, e quando são lembradas, as pessoas dizem, mas também o pai deixou uma grande herança, mas também alguém deu uma grande oportunidade, fez algo extraordinário, ele não começou do zero. Basta você depender de Deus, basta você confiar em Deus. Salmo de número 30, verso 5, a parte B, diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Deixa esse novo dia que Deus tem preparado surgir na sua vida. Comece a visualizar a aurora divina sobre você e você vai ver o seu choro, a sua tristeza ser transformada em alegria. Ninguém consegue nada sem lutar. Aliás, como bem diz o pastor e psicanalista Ivan da Mata, as conquistas elas só são caracterizadas no campo de batalha. Se não houver batalha, não tem conquista. Ou então, essas conquistas elas são caracterizadas quando a pessoa atravessa um longo período no deserto. A hora que ela chega do outro lado, ela vai ver o grande avanço, a grande conquista que ela alcançou. É plenamente possível, volto a dizer para você, vencer os traumas dos conflitos diários. Você pode observar na história humana, dentro do contexto bíblico ou fora dele, que os maiores heróis, os maiores poetas, cientistas, escritores e filósofos, eles passaram por momentos terríveis. Muitos deles passaram pelas masmorras, passaram por abandono e por exclusão. Períodos em que ninguém acreditava neles, mas eles perseveraram, superaram aqueles momentos de dificuldade e se tornaram grandes heróis da humanidade. No contexto bíblico, olha para a pessoa de José, filho de Jacó, é mais conhecido como José do Egito, odiado, maltratado pelos próprios irmãos, desacreditado pelos pais, perseguido no palácio, jogado na prisão, governou o Egito e se tornou personagem gestor da maior crise do mundo da sua época. Moisés, por sua vez, quando ele nasceu no meio de uma perseguição que os filhos judeus deveriam morrer, deixara com vida apenas as mulheres, as meninas mulheres, Moisés é colocado dentro de um cesto nas águas do rio Nilo por sua mãe Joquebede, acompanhado aí por sua irmã. Depois ele teve que viver no deserto de Midian por 40 anos, fugindo aí da perseguição de Faraó do Egito. Mas ele foi o canal de Deus para abençoar, colocar fim no cativeiro egípcio. Durou mais de 430 anos, mas de uma nação escrava, Deus levantou uma nação forte, uma nação poderosa, uma nação que tem influenciado o mundo até os dias atuais. Outro personagem é o rei Davi, menosprezado na casa do seu pai, perseguido pelo rei Saul, esperou 20 anos para tomar posse no trono que ele havia sido ungido pelo profeta Samuel, veio a se tornar aí o maior vulto da história de Israel, o maior referencial no contexto bíblico, chegando a ser chamado por Deus, um homem segundo o meu coração. Às vezes é necessário que a pessoa experimente o lado ruim da vida, passe por decepções, chore lágrimas de sangue, para depois aprender a valorizar um simples sorriso. É incrível como as pessoas estão acostumadas a olhar os personagens bem-sucedidos e ver apenas o sucesso deles. Se fosse possível aí visualizar, fazer um filme da vida desses personagens de sucesso, seria constatado que eles tiveram que pagar o preço alto para alcançar as conquistas que obtiveram na vida. Jó, por exemplo, ele experimentou péssimos momentos na sua vida,
mas foram as suas derrotas que serviram aí de escada para ele voltar ao topo nos seus dias. Jó em nenhum momento desistiu de lutar por seus objetivos. E o que facilitou a sua vida nesse processo foi a sua profunda comunhão com Deus, a sua integridade, a sua retidão, o seu amor a Deus, a sua sabedoria de desviar-se do mal. Os pensamentos automáticos processados pelo hipocampo de Jó geraram uma reação automática de acreditar que Deus iria entrar com uma intervenção em sua causa e iria lhe absolver. Algumas pessoas imaginam que seus sofrimentos podem lhe roubar o direito de sonhar com uma vida melhor. Jó provou que isso é uma inverdade. Mesmo em meio aos traumas causados aí pelos conflitos que vivia, ele continuou sonhando e viu o seu sonho se tornar uma realidade. O que pode marcar de forma intensa uma época da história não é o tempo prolongado que você passe ou viva nesse período, nessa situação, mas é a forma como você vive esse momento, como você se relaciona com seus semelhantes, é a forma como você se relaciona com Deus, é a atitude que você adota frente aos percalços da vida. Jesus, por exemplo, ele viveu apenas 33 anos. Um ministério curto, de aproximadamente aí 3 anos e meio. No entanto, essa curta e breve existência, esse pequeno ministério, marcou a vida de toda a humanidade, de todas as épocas, e ainda pode proporcionar uma eternidade plena àqueles que o reconhecem como Senhor de suas vidas. A pior dor, a pior decepção de uma pessoa é a sensação de ter chegado ao final da vida e deixar de completar suas conquistas, deixar de completar suas vitórias. Tiago, ele escreve no capítulo 1, versículo 12, que feliz o homem que persevera na provação, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10 diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Seja fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida. Deus, ele não criou o ser humano para cruzar os obstáculos e receber apenas uma premiação temporária, uma premiação aí corruptível. Não, Deus criou o ser humano para conceder ao ser humano a coroa da vida. Acredite nisso. Internalize essa crença funcional. Essa é a crença normal que Deus quer que você tenha, pois é o projeto de Deus a seu respeito. Literalmente, Deus te criou para o sucesso. Basta você confiar em Deus e seguir avante de cabeça erguida, confiando no Senhor, encarando de frente os traumas e resolvendo os traumas pelo poder de Deus na sua vida. Caso o projeto de Deus deixasse de ser aí o melhor projeto para a sua vida, Satanás já teria desistido de lutar para te ver destruído. Veja o exemplo de Jó. Em profunda dor, debilitado, ele tirou forças da onde não tinha, com a finalidade de cruzar a linha final, de depois das tribulações da vida, descansar em seu porto seguro, chamado fidelidade de Deus. Foi na presença de Deus que a fé de Jó encontrou paz e segurança para vencer os traumas que os conflitos provocou aí na vida de Jó. Algumas pessoas imaginam que existe uma forte relação de causa e efeito baseado apenas no dinheiro, na posição social, na honra, na saúde, no poder. Porém, se você for observar, isso é uma inverdade. É uma mentira que estão vendendo, querendo fazê-la passar por verdade. Se essa relação de causa e efeito baseada no dinheiro fosse verdade, as pessoas que têm muito dinheiro não teriam nenhum tipo de problema, não teria nenhum tipo de solidão, não passaria medo, não sofreria depressão, não teria um vazio na alma. Veja o que está em Malaquias, capítulo 4, versículos 1 e 2. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha de fogo. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e naquele dia que está chegando, ateará fogo neles. Diz o Senhor dos Exércitos.
não sobrará nem raiz e nem ramos. Mas para vós, que temeis o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, o sol da justiça se levantará, trazendo cura debaixo das suas asas. E vocês sairão e saltarão, como bezerros soltos de um curral em direção ao pasto. A sua verdadeira segurança não vem do sol, não vem da lua, não vem das estrelas, mas vem do sol da justiça, do brilho da graça divina do Mestre do amor. Você é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Ei, Deus pode morar em você. Deus pode habitar em você. E em meio às tribulações da vida, Ele fará nascer em você o verdadeiro ânimo para continuar vivendo, para continuar dando sequência no seu legado, para continuar encontrando motivos para sorrir. Deus em nenhum momento Ele promete na sua palavra que as pessoas terão uma vida livre das dificuldades. Pelo contrário, Ele diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, olha, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. O que a aliança de Deus com o ser humano propõe, a pessoa só pode experimentar, só pode desfrutar na presença de Deus, no centro da vontade de Deus. Fora da presença de Deus, o ser humano simplesmente estará à mercê aí das mazelas produzidas por Satanás e seus demônios. Lembre-se, uma das figuras que representa o ser humano na Bíblia é a árvore. E assim como a árvore você pode brotar, você pode florescer, frutificar, ser admirado e apreciado por muitos, como está em Jó 14, versos 7 a 9. Porque há esperança para a árvore, e que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Paulo ele traz uma orientação extraordinária, e eu finalizo com ela essa reflexão juntamente com você, em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio dos conflitos da vida, mesmo que alguns traumas tenham sido gerados em você, ergue a sua cabeça. Tenha um coração grato a Deus, porque Deus está te dando uma oportunidade de ressurgir, de recomeçar, de chegar aonde você precisa chegar, de conquistar o que você precisa conquistar. Basta que você deposite nele a sua confiança, a sua esperança, com integridade, retidão, temor a Deus e sabedoria para se desviar do mal. Que Deus abençoe a sua vida.